Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professora Nísia passando por aqui para fazer a correção de algumas atividades que foram propostas no nosso quarto roteiro. Então, vejam só, nós vamos corrigir agora as atividades da página 19 da nossa apostila. Então, vocês têm lá, a primeira tarefa é um VOF, eu acredito que esse verdadeiro ou falso vocês devem ter conseguido fazer observando as definições. Agora nós vamos fazer, então, a tarefa número 2, né? O probleminha número 2, ele disse assim para nós. Na figura a seguir, AD é uma das medianas do triângulo ABC. Qual é a medida do segmento BD, sabendo-se que o perímetro do triângulo é igual a 22 centímetros? Então, nós temos aí um problema que envolve, né, uma problema que envolve o conceito de mediana. Então, vamos lembrar desse conceito? Então, nós temos aqui esse triângulo ABC, né? E AD é a mediana. Se AD é mediana, isto significa que ela dividiu esse lado ao meio, não é isso? Esse é o conceito de mediana. Ele é uma linha que sai do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Isto significa que DB e DC são do mesmo tamanho, são congruentes, não é isso? Nós vamos, né? Então vamos escrever aqui, né? BD é o nosso desconhecido, é o que nós queremos. O problema nos deu a informação de que o perímetro da figura é 22 centímetros. Pessoal, vamos lembrar o que é perímetro? Olha, o perímetro, né? Eu sempre gosto de dizer, é a cerca da figura. Você vai medir a cerca. Quanto mede todos os lados juntos desta figura? 5 mais 7 mais BC, que eu não sei quanto é que mede, né? Eu sei que esse pedaço aqui é o que falta para 22. Então, vejam só. Eu vou chamar de X. Se você quiser chamar de BC, pode ficar à vontade. Se quiser chamar de outra letra também, pode chamar da letrinha que você quiser. Então, 5 mais 7 mais X igual a 22, usando o conceito de perímetro. Uma equação simples aqui que vocês estão acostumados a resolver, né? 5 mais 7, 12. Então, x mais 12 igual a 22. Então, x é 22 menos 12, o x é igual a 10. Eu tenho certeza que muitos de vocês até conseguiram calcular esta informação, né? Sem precisar escrever o cálculo, mas é importante escrever para que vocês possam, né, estar exercitando essa habilidade de fazer o registro da forma adequada. Então, se aqui é 10, isso aqui e AD é mediana, então esse segmento aqui, né, o BD é a metade de 10. Então, veja, BD, né, é x sobre 2, é 10 sobre 2, que é igual a 5 centímetros, ok? Ficou claro aí? Foram trabalhadas as ideias de mediana e perímetro nessa situação, beleza? Vamos ver o nosso próximo probleminha? Bom, o próximo problema, ele fala para nós o seguinte, ó, vamos ler aqui para que vocês possam entender. Eu dei um zoom na imagem aqui só para que vocês possam visualizar a localização do mapa. Um empresário deverá fornecer computadores e acessórios para 3 cidades do estado de São Paulo. São Carlos, Botucatu e São José dos Campos. Por uma questão de economia de transporte, ele pretende construir um depósito que se situe em algum lugar do estado cuja distância em relação a essas 3 cidades seja a mesma, considerando-se que as 3 cidades representam os vértices de um triângulo. Qual é o local mais indicado para se construir esse depósito? Essa questão aqui, ela envolve, né, um dos pontos notáveis, assim, que tem uma aplicação muito grande nessa área de construção, né? Localização de pontos estratégicos para construir alguma coisa, seja um depósito, uma torre de transmissão, né? É um ponto estratégico para muitas coisas. Ele quer que esse depósito fique aqui, olha, vejam só as 3 cidades. As 3 cidades, se eu quiser pegar, né? Se eu quiser traçar um triângulo, né? Eu posso traçar um triângulo passando pelas 3 cidades, vejam só. Vamos traçar esse triângulo aqui, ó, unindo, né? Vamos pelos 3 vértices. Então, para que vocês possam perceber esse triângulo. Olha, viram?
O lugar do meu depósito, ele deve estar à mesma distância dos 3 pontos, né? Nós estudamos alguns pontos notáveis do triângulo. Qual daqueles 4 pontos notáveis que nós estudamos que representa, né, esse lugar que é equidistante de cada um desses 3 vértices, né? Equidistante quer dizer a mesma distância. Lembraram? É o circuncentro, né? O circuncentro, ele é o ponto de encontro das mediatrizes do triângulo, não é isso? Então, ele é um ponto estratégico, porque ele está à mesma distância de todos os vértices. Se eu pegar um compasso, eu posso traçar uma circunferência, né, onde o centro dela será o circuncentro e ela vai passar pelos 3 vértices. Então, esse ponto estratégico aí, que tem a mesma distância das 3 cidades, deve ser o circuncentro do triângulo formado pelas 3 cidades, ok? Certinho? Na próxima, nós vamos continuar a correção das demais. Até daqui a pouquinho. Bom, nós vamos fazer agora o problema número 5, lá da página 20, né? Dando sequência à lista anterior. E o problema número 5, ele nos traz a seguinte informação. Vocês já estão vendo aí a imagem, né? Que nos foi dada. E o enunciado disse assim para nós. No triângulo ABC, a altura AD... Perdão, eu li o enunciado errado. É o número 5, é o anterior. Só um pouquinho, vamos voltar nele. O triângulo da figura é equilátero, sendo DE e DF segmentos das mediatrizes dos lados AC e BC. Calcule a medida do ângulo alfa. Então, vejam só as informações que nós temos sobre este triângulo ABC, que nós vamos utilizar para resolver, né, essa questão aí. Primeira informação que nós temos, o triângulo ABC é equilátero. Gente, o que nós concluímos quando nós lemos esta informação no nosso problema, né? Se o triângulo é equilátero, junto com esta informação, vem, né, eu tenho que me lembrar de todo o conceito de triângulo equilátero. Eu vou me lembrar que os lados são iguais e os ângulos também. Observem que nessa situação aqui, ele está trabalhando a ideia de ângulos. Então, vejam só, vamos, né, anotar aqui. Este ângulo, este e este são todos iguais a 60. Os 3 ângulos do triângulo equilátero são iguais a 60 graus, né? Ele me disse outra coisa. Ele me disse que DE e DF são segmentos das mediatrizes desses lados. Lembraram aí? O que significa, né? Ele está associado às mediatrizes. O que nós nos lembramos com esta palavrinha, mediatriz? Vamos lembrar? A mediatriz, ela é um segmento perpendicular ao lado. Perpendicular. O que significa perpendicular, gente? Significa que forma ângulo de 90 graus, né? Nós temos que lembrar que o segmento, quando ele é a mediatriz, além de passar no ponto médio do lado, ele passa formando o ângulo reto. Então, essas palavrinhas, elas são muito importantes. Quando você ouvir palavra equilátero, mediatriz, junto com essas palavras, você tem que se lembrar do conceito delas, tá? Então, vejam só, para calcular o ângulo alfa aqui, ficou fácil. Nós temos aqui que alfa é um dos ângulos de um quadrilátero, olha. No quadrilátero agora, olha, C, E, D, F, né? A soma dos ângulos internos corresponde a, lembraram aí? 360 graus. Então, a alfa mais 90 mais 90 mais 60 deve corresponder a 360 graus. Então, nós vamos agora só resolver essa equação aqui e achar o valor de alfa. 90 mais 90, 180, mais 60, 240, igual a 360. A alfa é igual a 360 menos 240.
Beleza, acabamos de descobrir aqui que o ângulo alfa mede 120 graus, certinho? Então, vejam só, pessoal, vocês precisam, né, nessas tarefas todas que nós temos aí, nós estamos interpretando as propriedades dos triângulos para que nós possamos, né, resolver a partir das informações que nos foram dadas, ok? Vamos ao próximo, temos mais um probleminha aí. Vamos fazê-lo agora? Bom, então nós vamos prosseguir agora com a correção do problema número 6. Problema número 6, ele disse assim para nós: no triângulo ABC, a altura AD relativa ao lado BC é bissetriz do ângulo BAC. Classifique o triângulo ABC de acordo com a medida dos lados. Então, vejam só, nós vamos utilizar agora conceito de altura e conceito de bissetriz para responder o que nos foi solicitado aqui. Vamos lembrar o que significa altura e o que significa bissetriz? Então, vejam só, a altura... Vamos arrumar aqui a imagem, deu um... Aí, agora melhorou, né? Então, vamos lá. A altura é um segmento que faz ângulo de 90 graus com o lado. Então, olha o que nós podemos concluir aqui. Se AD, tá faltando D aqui, né? Vamos anotar aqui. Se AD é altura, isto significa que esse ângulo aqui é 90 e do lado de cá também, né? Quando fala que é bissetriz de A, vamos lembrar o que é a bissetriz? A bissetriz é um segmento que divide o ângulo ao meio, não é isso? Então, veja só, o ângulo A, esse pedacinho aqui, está nos dizendo que mede 30. Se esse segmento AD é a bissetriz e se aqui é 30, isso quer dizer que do outro lado também é 30, né? Bissetriz dividiu o ângulo ao meio. Olha o que nós acabamos de descobrir. Esse triângulo ACD, né, os dois triângulos que nós temos aqui, o ACD e o ABD, eles são triângulos retângulos, olha só o ângulo reto. Se esse ângulo é 30, esse é 90, quanto é que vai medir esse outro aqui? Os três ângulos juntos do triângulo devem somar 180 graus. Se esse é 30, esse é 90, então esse deve ser 60, não é isso? Olha quanta coisa nós já descobrimos até agora. Né? Nós podemos estar montando uma nossa equaçãozinha aqui, né? O ângulo C mais 90 mais 30 igual a 180, para o nosso registro ficar bem organizado, né? Poderia colocar no triângulo ACD, né? E escrever isso aqui. C vai ser 180 menos 120, não é isso? C é igual a 60, ó. Olha aí, nós já marcamos ali. Se C é 60, né? O problema nos pediu para classificar o triângulo quanto à medida dos lados. E alguém pode estar pensando assim: nossa, professora, até agora nós só falamos em ângulos. Não teve nenhuma informação de lado. Mas nós sabemos que o triângulo que tem os três lados iguais, ele tem os três ângulos também do mesmo tamanho. O triângulo que tem dois lados do mesmo tamanho, né? Ele tem também dois ângulos do mesmo tamanho. Se ele tiver os três ângulos diferentes, os três lados vão ser diferentes. Então, eu posso classificar o triângulo quanto à medida dos lados, conhecendo apenas os seus ângulos, né? Então, vamos continuar aqui a nossa análise. Então, só falta descobrir agora esse ângulo B, né? Vamos chamar de X? Ou então poderia chamar de B mesmo, né? Vamos lá, então. Vamos calcular aquele ângulo B lá. Eu chamei de X, vamos escrever agora como X. X mais 60, né? Esse aqui é 60, o A também é 60. Então, isso tem que ser igual a 180 graus. Pessoal, vocês estão vendo que esse conceito de soma dos ângulos internos, ele é muito utilizado, né? Então, o ângulo X é igual a 180 menos 120. O ângulo X é igual a 60 graus. Olha que bacana. Olha o que nós acabamos de descobrir. Nós acabamos de descobrir que os três ângulos desse triângulo são exatamente do mesmo tamanho. Portanto, olha, vamos anotar agora essa informação agora, a nossa conclusão.
triângulo AB, ABC, ele é equilátero.